Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou a Cláudia Leonage, esse aqui é o Mãe Literatura e hoje eu estou aqui nesse dia 1º de dezembro que comemoramos o Dia Mundial de Combate ao HIV e hoje eu quero te falar sobre este livro aqui, Sentença de Vida, escrito pela doutora Márcia Rachid, um livro muito bacana da editora Máquina de Livros. Então, assim, eu deixei de propósito para fazer a postagem da resenha hoje, mas eu li esse livro já tem algum tempo. Li esse ano, no começo, mais para o começo do ano, acho que em abril, se não me engano. Foi uma leitura muito interessante, mas eu deixei para postar hoje porque eu achei que era uma data bem emblemática. Quero ressaltar o trabalho da doutora Márcia. A doutora Márcia é médica formada em 82 pela Unirio, mestre em doenças infecciosas e parasitárias pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e desde 1984 presta assistência a pessoas com HIV. Foi uma das fundadoras do grupo Pela Vida Rio e com Mauro Schetter, não sei se é assim que fala, escreveu um manual de HIV/AIDS. Eu gostei muito desse livro, eu queria muito ler esse livro, porque, não sei se todos sabem, eu trabalho na área de saúde, eu trabalho com pacientes renais crônicos, temos alguns pacientes portadores de HIV, já tivemos outros pacientes, trabalho na área hospitalar há quase 30 anos, então... E mesmo no consultório, desde o começo da minha formação, eu sempre tive uma preocupação de entender os aspectos psicológicos do paciente com HIV e graças ao desenvolvimento da ciência, né? Graças a Deus, hoje podemos dizer que nós temos um prognóstico, uma qualidade de vida muito melhor, né? A grande maioria dos nossos pacientes, eles ficam com a carga viral indetectável, fazendo o tratamento direitinho. Mas, infelizmente, ainda hoje há muito preconceito, são muitas dúvidas, muita desinformação, né? Embora existam, lógico, meios de se informar muito importantes. Mas, o que eu quero dizer é que hoje... ter um diagnóstico de HIV não é uma sentença de morte. E é bem isso que a Márcia, a doutora Márcia, fala nesse livro que tem um título sensacional, né? Sentença de Vida. Gostaria de destacar essa edição, uma edição linda, então o lacinho vermelho, né? Que é bem simbólico aí da luta contra o HIV. Essa edição bonita aqui, ó, em vermelho e branco, da Máquina de Livros, que é uma editora que eu gosto bastante. Eu deixei aqui separado algumas coisas para mostrar para vocês, mas eu queria destacar os detalhes dessa edição, porque realmente eu acho que é uma edição muito bonita, muito caprichada, um livro muito gostoso de ser lido. Esse livro foi lançado o ano passado. O subtítulo dele é Histórias e Lembranças, a jornada de uma médica contra o vírus que mudou o mundo. Ela dedica, né, as pessoas que viveram ou que vivem em busca da disseminação do respeito, da empatia, do amor na luta contra o preconceito. Eu acho que o grande problema nosso até hoje é o preconceito, né? Então tem um prefácio, tem uma apresentação e aí depois você tem... são pequenos textos, tá? Pequenos em tamanho, não em profundidade e em histórias. Então, o que eu achei bem interessante, em primeiro lugar, que eu gostaria de passar para vocês, os textos, eles têm, a maioria, 2 páginas, tá? Então, o que é muito legal nesse livro? Parece que a doutora Márcia está conversando com o leitor. Não é um livro teórico, não é um livro técnico, não é um livro para profissionais. Eu acho que quando a Márcia pensou nesse livro, eu acredito, né? Que o Zacarias está com o brinquedinho dele aqui, então ele está fazendo barulho. Eu acredito que ela quis passar um pouco da vivência dela, resgatando alguns casos, contando alguns casos. Obviamente tem uma questão ética muito importante, então assim, ela não nomeia os pacientes, obviamente,
ela não dá nem o primeiro nome dos pacientes, mas ela traz uma carga de emoção, uma carga de respeito, de carinho, de solidariedade, isso é muito bacana. Então a impressão que eu tenho nesse livro é que a doutora Márcia, ela conversa com o leitor, né? No primeiro momento, ele me pareceu assim, até, eu confesso, eu dizer assim, até um pouco, não raso, mas assim, um pouco... um livro assim, com histórias interessantes, mas que tava passando assim, as histórias estavam passando assim meio rápido. Mas aí quando eu comecei a pensar, a refletir sobre as histórias, né, sobre esses títulos, então vontade de te dar um abraço, como o tempo passa, não dura para sempre, homem trans, saudade que fica, novos significados para o medo. Então assim, são reminiscências, são lembranças, são conversas, mas mais do que tudo, são reflexões que a doutora traz e que me deixaram assim muito sensibilizada, assim, muito reflexiva mesmo, né? No começo do livro, eu vou destacar duas partes aqui que eu gostei bastante, uma do começo e uma no final. O livro todo ele é bem interessante, como eu falei para vocês, escrito numa linguagem muito fácil e gostosa de ler. Nada teórico, acho que isso é bem bacana. Quando o título desse texto é Pensando Aqui no Meu Canto. Qual seria a definição de vida? Talvez uma balança que equilibre dor e prazer, perder e ganhar, viver e morrer. Sequer sei o propósito do que experimentamos. Então ela vai falar um pouco sobre a questão da profissão, da escolha da profissão e do que ela já vivenciou até hoje. Como eu disse para vocês, eu acho que quando ela começou a trabalhar e quando eu também comecei a trabalhar, lá em 93, como eu falei, né, ter um diagnóstico era uma sentença de morte e as coisas mudaram muito, graças a Deus, né, e graças à ciência. Então, mas a gente ainda tem muito caminho a ser, a desenvolver aí, e é isso que a doutora deixa bem claro. Um dos últimos textos, curtinhos, mas bem impactantes, que eu gostei muito, chama Por Que Me Importo. Foi longo tempo perdendo pacientes com a mesma idade que eu. A morte estava ali presente e tão decidida a não sair de perto. Desejava que o vírus fosse controlado para que a vida vencesse. Queria que cada um realizasse um sonho a mais, como desfilar no carnaval, ou viajar, ou ver o céu azul olhando para cima na rua, e não pela fresta da janela num leito. Por que a sua vida me importa? Porque é o seu desejo de viver que me impulsiona a continuar nesta luta contra a dor, contra a ignorância, contra os estigmas e tanto preconceito. Muito bonito, né? Eu compartilho muito os meus pensamentos com a doutora Márcia Rachid, então eu deixo aqui esta dica deste livro, que é um livro pequeno em tamanho, uma edição muito caprichada, muito bonita na máquina de livros. Deixa eu aproveitar e falar, no final ela traz também marcos históricos da AIDS no Brasil e no mundo. Gostei bastante, né? Uma cronologia aqui de linha de tempo bem interessante e que traz, como eu falei, reflexões muito importantes. Então, deixo aqui essa dica, principalmente no dia de hoje, mas óbvio que deve ser lido a qualquer momento, mas como uma homenagem aí a esse movimento tão importante pela vida, né? Que é essa luta contra o preconceito, contra o estigma, a favor das informações e do tratamento respeitoso para todas as pessoas. Sentença de Vida, da doutora Márcia Rachid, editora Máquina de Livros, é a minha dica de hoje. E aí, o que você achou? Gostou? Deixa aqui o seu joinha se você gostou. Se inscreva no canal que me ajuda bastante e fique aqui, que aqui eu compartilho meu amor pela literatura com vocês. Um beijo e até a próxima.